Olá, Santa Catarina, olá, Brasil. Nós estamos de volta com o nosso podcast Fala aí, Dino. Já estava com saudade de vocês, hein? Obrigado pelas mensagens, chegam nas redes sociais, o pessoal manda lá, Dino, quando é que vai ser o próximo episódio? Quem vai bater um papo? Preste atenção, porque o nosso bate-papo de hoje é bem legal, bem descontraído, mas com uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Primeiro, uma liderança política em Florianópolis e também em Santa Catarina. Conhece a Michele Bolsonaro bem. Por sinal, a Michele até elogiou ela. Ela foi vereadora de Florianópolis, servidora pública concursada, primeira mulher secretária de Segurança de Florianópolis, depois foi vereadora de novo e voltou a ser secretária de Segurança, mas antes, vice-prefeita da capital catarinense. Eu estou falando, sabe de quem? Nessa aqui. Mariane Matos. Olha só que eu estou recebendo a nossa vice-prefeita. Obrigado pela presença. Ô, Dino. É uma honra. Deixa eu mandar um beijo para Maria Paula também, porque eu fiquei enchendo a paciência dela para trazer a senhora aqui. Não é fácil, né? A Maria Paula, ela consegue tudo. Maria Paula. A Maria Paula é... Não, mas para mim é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Né? Uma pessoa que eu admiro, um profissional da comunicação, assim, ó, que eu admiro muito mesmo, né? E que hoje está aqui contigo conversando nesse bate-papo, né? Como os dois amigos, assim, podendo conversar mais descontraídamente, né? Isso é muito legal. Porque geralmente quando os veículos de comunicação chamam a vice-prefeito ou o próprio prefeito para bater o papo, é algum problema. É. Aí tem que... A gente quer chamar para bater um papo distraído, falar das coisas boas. E com o tempo, né? Geralmente entrevista assim é 30 segundos, daqui a gente falou que a gente tem umas 3, 4 horas, né? Opa, isso é bom, hein? Não é porque quando vai gravar para televisão, geralmente ele fala 3 minutos e põe em 40 segundos. É. Eu sei porque Maria Paula fazia isso na TV lá, dava uma, né? Conhece a Maria Paula? Ser bem objetivo. Mas me diz uma coisa, vamos conhecer um pouquinho mais quem é Mariane Matos, como tudo começou. Vamos começar lá de baixo. Eu gosto sempre de perguntar para os convidados, convidadas, como é que a história começou? Quem é Mariane Matos? De onde nasceu? Quem são os pais? E hoje chegou essa liderança importante na política em Santa Catarina. Bom, Dino, que alegria poder estar aqui, né, falando um pouquinho de quem é a Mariane Matos. É uma manezinha, né? Nasci na Carlos Corrêa. Carlos Corrêa. Então eu tenho carteirinha de mané raiz e sou filha do Abelardo e da Terezinha. Morei a minha infância, no início foi ali no Pantanal. No Pantanal. Né, cresci ali. E aí, por um período, eu fiquei naquela questão da vizinhança, da criançada, estudei no Instituto, depois fiz faculdade também na UDESC, e sempre me motivou muito participar de movimentos, né? Por exemplo, né, na escola tinha as Olimpíadas, eu não era boa de esporte, eu ia para a torcida, daí a torcida ganhava o primeiro lugar. Ah, que bom! Então eu gostava assim desses movimentos, daí quando comecei a entrar na faculdade participava das campanhas para reitores da universidade, sempre gostei de campanhas políticas nesse sentido, assim, de defender aquilo que eu acredito, né? Claro, claro. E aí quando entrei aí no serviço público comecei a entender um pouquinho da importância da política, né? Nesse jogo. Mas vai perguntando, eu vou... Do serviço público, ou foi o concurso da Guarda Municipal? Isso. A senhora é da primeira turma, então? Eu sou da primeira turma. Na verdade, eu queria fazer, eu fiz o concurso... Quando eu me formei na faculdade, na universidade, eu fiz desenho, a educação artística, habilitação em desenho ali na UDESC. Aí, no meio do curso, veio o convite para estágio na Rádio Desk. Nem sabia. Estava começando, não tinha locutor, não tinha nada, né? Aí eu entrei naquele universo de rádio. Era o Gianluca, ele estava entrando. Então, ele chamou estagiários para montar o corpo de locutores da rádio. A gente não sabia, então foi uns estudantes de música, outros de designer. Eu disse, eu vou lá. E aí comecei a gostar muito de rádio. Adorei, assim. Daí fiz o meu TCC do curso de um programa de rádio infantil. Ah, legal. Bem legal. Aí fui fazer um curso em Porto Alegre para ter o registro de radialista na carteira de trabalho, porque daí eu queria... DRT, né? Eu vou me formar, eu quero continuar trabalhando na rádio. E não tinha ainda concurso público para rádio. E quando saiu o concurso, eu tinha ido para Portugal, fiz uma pós casei com o Estevão, né? Na época foi meu professor da faculdade. Que tem que trazê-lo aqui, né? Tem, vamos fazer 26 anos de casado. Tem que trazê-lo aqui. E aí a gente eu fiz uma pós-graduação em rádio, TV e cinema, voltei e abri o concurso para rádio. Eu queria muito passar naquele concurso, eu queria ser a radialista oficial, né? Sim. Só que eu fico muito nervosa para fazer prova. E aí eu fiz tudo errado, né? Eu entrei na prova, respondi tudo correndo, nem olhei, saí na primeira hora que liberou, eu saí. E depois eu fui vendo, poxa, isso aqui eu devia ter visto com mais calma e não passei. Aí eu falei para o Estevão assim, olha, eu vou fazer tudo que é concurso público para não ter medo de fazer prova. Porque é absurdo, porque eu fiquei revoltada. Aí primeiro concurso que aparece, Guarda Municipal. Eu dei risada, porque assim, o edital era um manequim de loja, porque não existia, com aquele primeiro uniforme da guarda, um bibico. Eu lembro.
E eu olhei assim, o Estevão assim, faz, o Estevão ele é muito pra frente, né? Aí ele assim, faz, porque se tu gostar, tu vai fazer parte da história, porque se não existe, vai ser a primeira turma. Então eu achei muito legal a visão dele. Ainda, né? Primeira instituição, Guarda Municipal de Florianópolis, né? A primeira turma, assim, não existia aquele profissional na cidade. Ninguém sabia o que ia fazer um guarda municipal. Daí eu brincava com ele, e daí se eu passar eu vou ter que correr, né? Porque nessa prova aqui tem que correr, tem teste psicológico. Enfim, eu fiz, passei, daí fiquei até o final, eu fui a última a sair da sala, reli as questões todas e tal. Aí passei, fiz a prova de teste físico, passei, aí fiz o psicológico, passei, então eu falo, né, pode confiar no que eu estou falando, claro. Eu sou uma pessoa mentalmente equilibrada. Mas aí eu me encantei com a área da segurança. No curso de formação da Guarda, eu comecei a ver que tudo que eu aprendi em educação artística eu podia aplicar ali em educação para o trânsito, educação para a cidadania, fiz teatro de fantoche para as crianças. E aí eu comecei a gostar muito mesmo dessa área e me dedicar ao máximo. E comecei a me envolver também com as questões políticas das campanhas para prefeito, campanhas para vereador. Eu sempre apoiei e sempre participei de campanha. Só que chegou num tempo que começou a me incomodar um pouco assim as escolhas de determinados candidatos, pessoas sem nem saber o que um vereador faz. Então eu comecei, cara, como é que coloco essas pessoas para candidato, né? E ainda continua, né? Continua. Se a gente for fazer uma peneira hoje, são poucos que a gente vai dizer que tem uma certa qualificação, porque para o serviço público tem que ter uma qualificação. Tem. Mesmo sendo vereador, a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento de lei, né? De saber o que ele vai fazer lá. De saber né? o que ele vai fazer lá, né? Cada vez mais hoje a gente vê pessoas se preparando mais. Por isso que existem as escolas do governo, né? A prefeitura tem, parece Florianópolis, o governo do estado tem, a Leste tem, né? Tem, e começaram vários cursinhos assim de preparação política, começou essa questão muito forte da rede social, né? De como usar a campanha. Quando eu me elegi para vereadora, querendo ou não, a minha sorte na época foi que a campanha foi no meio de uma pandemia. Então eu não tinha recurso financeiro, eu sabia mexer com rede social. Então eu tive que fazer, aqueles que não tinham aquela familiaridade com rede social tiveram mais trabalho, que estavam mais aquela coisa de ir no bairro, de fazer um churrasco aqui, eu não ia ter recurso para fazer churrasco, para ficar fazendo reunião. Então, para mim, chamar as pessoas na rede social foi mais fácil. E aí hoje, eu fui me preparando também, fazendo curso, seguindo pessoas que falavam de marketing político, porque isso também é importante, né? Tem que ter esse então, na verdade, já foi se preparando, né? Para frente a um cargo como esse, quero ter um pouco mais de conhecimento do que é, né? Então, legislador do município, né? E esses cursos, um primeiro que eu fui selecionada na época, eu participei da campanha para vereador em 2016, eu não me elegi. Daí eu fui convidada... Pegou suplência na época? Mas a suplência é lá na Rabeira, né? Não é suplente que nunca vai assumir. Então, mas assim, foi a primeira vez, foi aquele sonho, quero ser vereadora para mudar o mundo, né? Não preciso de dinheiro para fazer uma campanha, não preciso de nada, assim, é ilusão. Porque tu precisa fazer santinho, tu precisa pagar contador, tu precisa ter advogado, tu precisa fazer um monte de coisa que... É uma área burocrática muito grande, né? Muita gente não sabe pesquisar. Você é candidato, vai ser candidato para ver o que é. É um trabalho muito grande, é uma dedicação muito grande, é um curto tempo. E aí aquilo ali para mim foi um aprendizado. Mais ainda, né? Foi encurtando mais ainda. E aí, nisso, eu fui pesquisando, depois dessa campanha que eu não me elegi, daí eu fui secretária de segurança e comandante da guarda. Mas eu fui buscando formação para entender, poxa, eu tinha vergonha, por exemplo, de pedir dinheiro para campanha para amigos. A gente fica assim, vou pedir dinheiro. Né, que faz, e aí, no curso, eles falavam assim, tu não está pedindo dinheiro para ti, tu está pedindo dinheiro para um projeto de cidade, para um projeto, então não tenha vergonha disso, porque quem está ajudando porque sabe que se tu ocupar aquele espaço, tu vai estar defendendo o que essas pessoas defendem. E isso, para mim, foi muito importante. E aí eu comecei a ver essa questão de campanha política, de tu ter uma seriedade no preparo, né? Entender, tipo assim, de não achar errado na época de campanha. A gente vê nos Estados Unidos, né? O pessoal começa a arrecadar dinheiro para uma campanha muito tempo antes, porque precisa mesmo. Hoje tu precisa impulsionar na rede social. Até porque os pleitos são muito próximos, né? É a candidata a vereador agora, daqui a pouco já tem governador, volta de novo vereador, então de 2 em 2... Né? De 2 em 2 tem uma campanha, tem uma campanha. E queira ou não queira, todo mundo está envolvido. Todo mundo está envolvido. Então, eu fui me preparando para isso, assim, para entender como que funcionam os bastidores da política, né? Dentro de um partido político, eu passei por 3 partidos. Fui a primeira vez no PDT, porque mandaram eu ir para o PDT, que era o partido que já estava apoiando o candidato. Não entendia nada. Quando eu entrei, eu olhei assim, gente do céu, o que é isso? Mas não podia mais mudar. Depois eu saí e resolvi para o Novo, achando que o Novo, era aquela coisa toda. Não me encaixei ali também. E o governador, na época, deputado federal, depois senador, sempre me convidando para ir para o PR primeiro, depois PL.
E aí, quando eu fui pro Novo, ele ainda dizia assim, mas vem pro PL, mulher. E não sei o que, aquele jeitão dele. Aí, quando eu saí do Novo, assim, eu liguei para ele assim, ô, senador, será que eu ainda posso pedir? Aí tem que ser humilde também, né? Queres vir? Claro que a porta está aberta. Claro que, se a gente for parar para pensar também, é difícil ter mulheres. Hoje tem mais. Hoje tem mais. Mas, na época, quando eu saí a primeira vez, ali, mulher era ouro, né? Nossa, uma mulher querendo ser candidata, com vontade de ser candidata, era difícil. E hoje, cada vez, tem mais movimento, assim, das pessoas querendo. E eu fico muito feliz com isso. Nós estamos conversando aqui com a Mariane Matos, que é vice-prefeita de Florianópolis e também secretária de Segurança Pública da capital. Olha, primeira comandante da Guarda Municipal, primeira secretária, tem uma história muito legal. Nós estamos nesse nosso bate-papo inicial falando de política. Depois eu quero saber se ela sabe cozinhar também, né? Sim. Hoje a senhora é uma liderança política no teu partido, né? Uma liderança forte, Isso, eu sou a presidente da executiva do município, que é da capital, acaba tendo uma visibilidade maior, né? Então, o que muito me orgulha, que é um partido que eu falo, né? As pessoas dizem, partido conservador, tem gente que fica querendo dizer que é machista. Isso é o partido que eu mais tive espaço enquanto mulher. É o partido que eu vejo mais mulheres no protagonismo. A gente tem as deputadas mais votadas, estadual e federal, né? A gente tem uma vice-governadora forte, mulher da segurança pública também. A Marilisa Boen é uma referência. Conheci Joinville como delegada, eu era apresentador de um programa lá e entrevistava ela como delegada. Maravilhosa, sim. Então a gente tem muitas mulheres no primeiro escalão, tanto no governo estadual como no governo municipal hoje, coisa que não tinha também há uns anos atrás. E eu vejo que nesse partido as mulheres têm voz igual, assim. Então eu fico muito feliz com isso também. E não é fácil, né? Liderar também, né? Porque... Não é fácil. Aliás, não é fácil, até eu comentei outro dia com a Maria Paula, como é que pode ter 24 horas? Não tem tempo, né? Tem tempo até para se maquiar. Não, maquiar a gente acompanha nas redes sociais, porque não é fácil, né? Tem gente ainda que critica, sabia? Aí outro dia vieram para mim assim, mas continua, né? É violência política de gênero, ali, né? Criticarem a tua maquiagem. Eu me divirto, porque as pessoas acham que eu vou falar isso e vão me ofender. Aí mesmo que eu vou fazer mais maquiagem. Assim, gente, qual é o problema, né? Mas é aquilo, quando a pessoa não tem conteúdo, quando a pessoa não tem entrega, não tem o que entregar, ela tem que falar mal dos outros. Não, então, e olha, quem tem conteúdo, essa mulher tem conteúdo, porque, meu Deus, pode todo dia ele sempre tem alguma coisa diferente, nada repetido. Vai na rede social, eu gosto porque daí eu fico lá no coraçãozinho ali, aí 1, 2, 3, outro dia eu contei 18, 18 no story, mas é porque sempre tem algo diferente, nunca é nada repetido, sempre tem um fato, como diz na política, sempre tem que criar um fato novo, né? Sim. Sempre tem que criar um fato sempre novo. Tem coisas na cidade, assim, se tu quiser trabalhar no município, sabes disso, né? Tem muita coisa, a gente não dá conta de quem está fora não tem ideia como é que funciona um executivo, né? Como é que é o trabalho do executivo. Tem situações assim que eu vou fiscalizar uma demanda, quando eu chego para fiscalizar aquilo, eu encontro um problema maior. Existe isso, assim. Então, o tempo todo, a cidade ela é pulsante, ela é 24 horas, está acontecendo situações diversas, boas e ruins, e que os gestores têm que estar cientes para poder estar dando norte, né? Então, mas eu adoro o serviço público. Eu, como servidora pública mesmo, assim, eu adoro. Quando eu fui vereadora, eu achava que vereador não fazia nada, né? Dizia, mas eu preciso ocupar aquele espaço é de decisão, aquele espaço, sabe, é importante. Mas quando eu entrei, assim, nossa, dá para fazer muita coisa também como vereadora, né? Então foi importante para mim também para eu tirar esse preconceito, que quando eu fui secretária, eu só via vereador lá reclamando. Vocês não fazem nada? Daí quando eu fui vereadora, eu disse, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer. E na verdade, a senhora falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é um projeto, né? A gente fala do candidato, é um projeto, a pessoa é um projeto. Ela é uma peça de um projeto. De um projeto, ele é uma peça. uma peça. É o líder que vai continuar com um projeto. É interessante, eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso. A gente fala, eu sou candidato, mas tem um projeto que tem ali. Porque envolve várias questões sociais e políticas em geral, comunitárias, que está dentro desse projeto, né? Exatamente. E as pessoas que abraçam esse projeto, onde vai ter um representante, né? Ela sabe que vai ter alguém defendendo aquilo que ela defende também. Então, tudo é um projeto, né? Tudo tem alguém maior. A gente é um tabuleiro de xadrez, eu falo. E na vida, sim, eu falo. A peça, eu sou uma peça, por exemplo, eu sou muito fiel a Jesus. Eu adoro Jesus, é o meu mestre, é o meu guia. E eu falo, eu sou só uma peça para fazer aquilo que ele quer. Então, todo dia eu acordo, eu rezo assim, que eu consiga fazer aquilo que ele tem programado, que eu saiba saber qual é o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que falar. Porque muitas vezes a gente quer falar alguma coisa, não pode, né? Mas que a gente saiba seguir esse norte e, graças a Deus, assim, as coisas estão dando certo, né? Existem pedras no caminho, sempre vão existir. Mas a vida ela só dá sentido, né? Quando você encontra essas pedras no caminho, encontra as barreiras. Senão não teria sentido. Tá tudo pronto. A gente tem que sofrer. Eu gravei até uma mensagem agora. Sempre gosto de gravar mensagem no Instagram falando sobre mensagem de reflexão. Tem que existir barreira. Eu caia 100 vezes.
Levante 200 vezes, mas caia e levante sempre. Isso é interessante, isso dá sentido para você fortalecer. Quando a senhora vai num lugar, como secretária de segurança, não adianta dizer que não é, a vice-prefeita está ali também, né? Tá ali porque está vendo a demanda da segurança, mas eu sou vice-prefeita também. É diferente, assim, e às vezes eu brinco, assim, a secretária de segurança chega no lugar, as pessoas falam, por que aqui tem problema? Assim, não, eu vou tentar resolver, se eu não conseguir, eu vou chamar a vice. Aí vamos ver se ela consegue. Mas tá vinculado, né? Quando, como é que tu consegue ser secretária e vice? Não é separado, é junto, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu tenho uma responsabilidade maior, né? E isso é bom também, porque tem situações que quando eu chego para conversar com algum órgão, alguma situação, eu sou a secretária de segurança, e quando fala é a vice-prefeita, as pessoas já... Tu já está tratando com uma pessoa que talvez possa ter uma tomada de decisão maior, porque dali para mim é só o prefeito, e daí eu tenho acesso, as pessoas entendem como um acesso imediato, né? Então, isso eu vejo assim, tem que ter muita responsabilidade, né? Tem que ter muita seriedade e muita confiança do próprio prefeito de saber que quando eu estou nos lugares eu respeito muito a hierarquia, né? Então, tudo que eu faço, se eu vou tomar uma decisão, se eu estou numa reunião eu não sei exatamente o que ele está pensando sobre aquele assunto, eu sempre pergunto. E se não der tempo de responder, eu digo que eu vou trazer a resposta da prefeitura depois, porque é um grupo, né? Não sou eu, e da mesma forma eu vejo que o Topázio ele é muito transparente com isso, com o colegiado também. E eu acho isso incrível, assim, eu nunca vi um prefeito trabalhar dessa forma em Florianópolis. Então, um detalhe também, o teu relacionamento é muito bom com o prefeito, né? Até porque ele foi vice-prefeito também, né? E depois ele assumiu a prefeitura. Eu acho que ele deve ter sofrido um bocado. Ele assim, eu não vou te fazer sofrer, tu vai ser... Ele assim, só me deixa trabalhar. Então a gente foi se conhecendo mais na campanha. Não tinha assim, eu era vereadora quando ele assumiu e eu era da oposição. Quando ele assumiu, começou as tratativas com o PL e a gente virou base de governo para apoiá-lo. E aí começou a se conhecer, mas de uma maneira muito só partidária, depois de campanha, e agora no dia a dia que a gente está vendo que tem o mesmo jeito de trabalho, né? De tratar as pessoas, de ser acessível. Então está sendo muito bacana, assim, está sendo muito legal. A senhora chegou a assumir a prefeitura, né? Logo período, no início, né? Olha a confiança dele. Não, a responsabilidade também, né? Eu falava para ele assim, se eu chegar, você não tem noção do que vai ser Florianópolis. Porque, pelo que a gente conhece, né, da vice-prefeita, ela não é de ficar, tanto o prefeito quanto é de ficar em gabinete ali. Claro que tem demandas que têm que ser resolvidas dentro do Paço Municipal, que é onde fica a estrutura da prefeitura. Mas ela gosta de estar na rua, quer ver o povo, quer ver as coisas que estão acontecendo, né? Eu lembro que a senhora foi lá, viu, bonito, né, gravou e tudo, mas agora estava na rua. Para a rua. Eu gosto muito, assim. Só que tem essa responsabilidade também que é institucional, né? Daí eu tinha que receber as pessoas no gabinete que queriam ter reunião com ele, e tudo isso eu fiz com muito prazer também. Às vezes eu brincava, né? Isso é muito fácil, né? Quando ele chegou assim, difícil ser secretário, ser prefeito, fica aqui recebendo, mas claro que não, né? A responsabilidade... A senhora ainda brincou na época, calma, não vou demitir ninguém ainda não. Não vou exonerar ninguém. E eu sou muito assim de fazer brincadeira, deixar, porque a política ela tem que ser leve, né? Ela não precisa ser chata. Porque se fala em política, todo mundo tem, vamos falar política. Gente, sem a política a gente não consegue viver, não consegue reivindicar alguma coisa. Nós dependemos da política e toda pessoa tem que ser politizada. Por isso que tinha que ter no calendário escolar, né, na disciplina, um pouco de história. Antigamente tinha, né? Eu acho que era política, organizações sociais, uma coisa assim. Tinha. Tinha, bem nas antigas. No Instituto tinha. Tinha até redator ciências sociais. No Tinha ciências sociais, tinha iniciação para o trabalho. Iniciação para o IPT. IPT, muito legal. E hoje isso foi se perdendo. E aí o que eu vejo hoje dessa juventude? A juventude está perdida. Mas ela está perdida por culpa nossa, que foi tirando essas questões de limites, né? De dar tudo. É tipo pai e mãe, eu vejo assim pela minha filha, assim, o não é muito importante, né? Na formação de uma criança, de um jovem. E eu estou com um projeto muito legal e o Topázio topou, muito legal, assim, para mim vai ser a missão, assim, que é trazer o jovem de novo para o serviço público. Quando eu fiz o concurso da Guarda Municipal era nível médio, né? Mesmo a maioria que entrou já tinha nível superior, a gente mudou a carreira para trazer mais atribuições, trazer uma melhoria também salarial. Mas hoje o que eu vejo? Todos os serviços públicos, por essas questões de melhorar a carreira, de ter mais atribuições, mais responsabilidades, foram tudo migrando para nível superior. Hoje tu termina um nível médio, uma pessoa ali com 17, 18 anos, ele não consegue entrar num serviço de polícia, de guarda. Acho que no Brasil, quase no Brasil todo, né? Tudo mudou para nível superior. Nível superior. Curitiba também era ensino médio, agora, uns anos para cá, passou. Eu acho que passou também. A guarda também. E aí eu conversando com o prefeito, assim, prefeito, olha só, Florianópolis está com alto índice de suicídio,
os jovens estão perdidos, estão sem propósito. Tu termina no nível médio, até tu fazer uma faculdade, tu entrando, tu tendo dinheiro para pagar, ou tu passando no vestibular, vão aí 4, 5, 6 anos para te formar e conseguir fazer um concurso público, por exemplo, para polícia ou para guarda. Sendo que para ser polícia ou guarda, na guarda municipal, vou puxar para a guarda municipal, tu tem que fazer o curso de formação de guarda municipal. Independente se tu é médico ou se tu é nível médio. Tem que fazer o curso de formação. Dali 3, 4 meses de curso de formação. Eu não sabia depois isso. A mesma coisa que soldado da PM, se a gente tem que ir para a academia. De formação, né? Deu assim, ó, por que a gente não faz um plano de carreira onde começa no nível médio, que daí esse jovem já vai começar numa profissão que é do caminho do bem, como a gente começou. Isso. Tipo, eu entrei no nível médio, hoje eu sou vice-prefeita, mesmo na época. O Andrei, que é o comandante, entrou com o nível médio, ele fez a faculdade no decorrer da carreira da guarda, porque a gente mudou, ele todos tiveram que também? fazer. Então eu já estava na faculdade, mas ele ainda não era formado. Então, e hoje ele é o comandante da guarda. Né? Então, se a gente for parar para pensar, se eu trago esse jovem para o serviço, é um jovem que tem uma estrutura física mais jovem, né? Ele está com aquela sede do primeiro emprego, de querer ser útil, de querer produzir alguma coisa. Tu ser da área da segurança é muito legal, porque tu vai trazer regramento para a cidade, tu vai trazer segurança para a cidade, isso é muito gratificante. E tendo ali, vamos por 9 anos de carreira, a gente está construindo isso com a PGM, com a Casa Civil, está quase pronto o projeto. Ele vai ter 9 anos para se formar numa faculdade, para até poder pagar uma faculdade. Tem um período, que bom, né? Tem um período. Aí, se com 9 anos de guarda municipal, ele quiser seguir para comandante, para os cargos de chefia, ele tem que ter nível superior. Então, ele vai ter 9 anos para se preparar para continuar subindo na carreira. Senão, ele estaciona aqui, continua guarda municipal nível médio. Interessante isso. É um projeto isso? Ou já é um projeto de lei, porque eu tenho que mudar a lei da guarda municipal. Então, a gente sentou com os guardas eu achei tão interessante que os guardas falaram assim, que legal, meu filho já vai poder fazer concurso para guarda, que tem o sonho de ser guarda, para seguir a carreira dos pais, mas que hoje tem esse limite também, né? Então, e eu vejo os jovens, às vezes a gente está trabalhando, jovem fazendo estágio, quer ver quando é corrida, Ironman, eles estão lá ajudando, são chamados para trabalhar ali com a bandeirinha e tal, e eles ficam, eu quero ser polícia, como é que é para entrar na guarda? Tem essa vontade, e a gente matou essa vontade quando diz, não, só com nível superior, daí ele já fica assim, primeiro eu tenho que fazer uma faculdade. E tudo bem, assim, e conversando com o pessoal na Secretaria de Turismo, o secretário Juliano trouxe um grupo que está estudando as cidades curativas. Que daí eles estão estudando no mundo quais são os principais problemas das cidades hoje, ansiedade, depressão, tudo isso. E no jovem, né? A juventude, no jovem principalmente. E aí, quando eu falei disso para eles, eu acho que o projeto que eu estou fazendo vai nessa linha aí de curar a sociedade dele. Aí eu falei, e ele disse, nossa, tu vai ter a cura financeira, a cura emocional, a cura social, a intelectual. E tinha mais uma agora que eu não lembro qual é. Eu assim, poxa, que legal, né? Então é um sonho, assim, quando eu penso que eu vou poder trazer essa vontade dos jovens, nossa, eu já vou poder fazer concurso para guarda, eu vou poder ser um guarda municipal. Isso é muito legal. E vai para o lado do bem, porque o traficante ele não quer saber se o cara tem faculdade. O traficante vai pegar a criança jovem, ele vai chamar, vai dizer que vai ganhar dinheiro e não precisa de formação nenhuma, só tem que... Então, a gente está perdendo essa juventude. E a gente não pode fazer isso. Daí, quando eu coloquei isso numa reunião, os secretários assim, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, né? E é verdade. Eu assim, para 18 anos, cara, tu já é adulto, tu pode dirigir, tu tem responsabilidade, tu vota, qual o problema? Né? E engraçado que na casa da nossa vice-prefeita, alguém também está pleiteando a área da segurança, né? A tua filha quer ser delegada, A minha filha quer ser delegada. Está fazendo a faculdade de Direito, já está pedindo estágio, assim, que escreveu lá para ser estágio na Polícia Civil, em alguma delegacia. Que bom. Aí está com a papelada, está correndo atrás. De vocês, está com a vice-governadora. Vice-governadora. Falou, né? Minha filha quer ser delegada. Não, e ela, na época que estava escolhendo o curso, que decidiu Direito, eu levei ela para conhecer várias amigas delegadas, que ela queria entrevistar delegadas, né? E aí ela entrevistou até a vice-governadora, queria saber como é que é a profissão. Aí ela saiu da vice-governadora e disse, nossa, se eu for delegada eu posso até ser vice-governadora, né, mãe? Também, por que não? E por que não? Ela e hoje é vice-governadora. Então isso eu acho muito bacana. E ela vai ter aí 4 anos de curso para testar o que ela vai querer. É uma área muito abrangente, direito, né? Mas que ela já vai poder sonhar e se espelhar no lado do bem. Que bom. E vamos, quem sabe um dia trazê-la aqui, né? Já pensou? Ela fala mais que eu. Por que não? Já que a gente está conversando aqui com a vice-prefeita de Florianópolis, que é também secretária de Segurança, ainda dentro desse nosso bate-papo de segurança, depois a gente vai mudar um pouco o assunto, a senhora esteve recentemente em Israel,
Fala pra gente um pouco dessa... Foi uma viagem turbulenta, num sentido, mas foi uma viagem de trazer conhecimento também para a cidade. Sim, né? sim, foi uma viagem, veio do secretário Juliano também, né, na secretaria dele, veio lá o convite para Florianópolis numa missão de estudos em português em Israel. Então, ia uma delegação de várias capitais foram convidadas, daí aqui o prefeito indicou o meu nome, eu falei que eu queria ir, assim, claro, meu sonho é conhecer Israel. Eu já estava pesquisando o pacote para conhecer a Terra Santa, para ir com a família esse ano, Sim. né? E aí, quando veio isso, assim, nossa, que legal, eu vou antes, quero ver, quero conhecer, e era na área da segurança pública. E aí o Juliano, assim, só são 10 dias. Eu disse, não tem problema, eu vou, né? E daí o Topazio autorizou e a gente foi. Eu digo, essa delegação brasileira, foi o secretário de Segurança de Porto Alegre, foi o de Teve Joinville. Outras autoridades do país, né? Teve vários, foram 20 e poucos brasileiros, tiveram paraguaios, teve pessoal da Colômbia, argentinos, era quem falava o portunhol ali, né? Então, espanhol e português estava nessa delegação. E aí chegamos lá, foi a primeira orientação que eles deram no ônibus, mesmo sem guerra, eles falaram assim, aqui a gente geralmente tem alarmes, né? Mas já estavam, né? O país já estava em guerra. Não, ainda não. Não estava em guerra. Só que lá sempre tem aquela questão do Hamas, teve aquele ataque em 2023, então eles têm um alerta ali. Eles assim, se tocar um alarme, vocês procurem o lugar mais próximo, vão caminhando, sempre alguém vai saber orientar onde é um bunker. E todo lugar tem uma praça, um shopping, escola, prédio residencial, então vocês não se preocupem, não precisa sair correndo, não precisa se desesperar, isso faz parte da rotina deles. A gente chegou lá no instituto, que era a escola que a gente ia ficar hospedado, tudo. A primeira coisa foi deixar as malas no quarto e conhecer o bunker, saber onde era o bunker, tudo certinho. Que é muito estruturado, pelo que mostrou ali, né? É como se fosse esse prédio que a gente está, se tocar o alarme agora, a gente ia para o bunker. É um andar abaixo, pode ser um térreo, como pode ser algo subterrâneo. É bem estruturado. Para ser chamado de bunker, ele tem que passar por uma licença de construção de Israel, né? Então tem que ter todo um sistema de ventilação diferente. O que a gente tinha lá, o sistema de ventilação protegia inclusive para bomba química. Para a questão química de não contaminar aquele ambiente ali se alguém jogar um gás fora, alguma coisa assim. Então é bem estruturado. E aí e daí começou o curso, a gente dormiu, no outro dia foi visitar uma cidade, conhecemos o prefeito, conhecemos a estrutura e conhecemos o bunker administrativo. Todos eles mostraram essa sala de gestão de crise, que é um bunker, onde vai prefeito, vão gestores quando tem um problema na cidade, aí eles vão ali e comandam a cidade dali. E ela é engraçado que eles estão tão organizados que é evacuado rapidamente, né? É rápido. Então, o cidadão, né, já sabe que já sabe. Já tem Tanto que eles precisam informar quem chega, para se tiver alguma coisa, não se assustar e fazer o que tem que fazer. Que um dia vai acabar, tomara, né? Esperamos, eu acho que sim, acho que agora está chegando ao fim, assim. E aí foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia na madrugada. Mas sabia que a gente ficou muito preocupado aqui? Todo mundo preocupado, a gente ia direto no teu histórico para saber se tinha alguma novidade, porque a gente podia acompanhar. Tá viva ou tá morta? Ai, meu Deus. A não ser a Maria Paula, né, a tua equipe, que já sabia por telefone, mas a gente ficava ali esperando alguma novidade, né? Quando eu comecei a ver assim, que estourou a guerra na madrugada, primeiro tocou o alarme no celular. Eu não tinha baixado, não baixei nenhum aplicativo, eu estava dormindo. E deu o barulho lá da bomba, e eu não sabia nem o que era. Assim, gente, isso aqui não é barulho do meu despertador. 3 da manhã eu olhei, aí tocou de novo. O negócio assim. Aí eu comecei a ouvir barulho no corredor do pessoal saindo dos quartos. Dei assim, opa, eu acho que é para ir pro bunker, né? Aí troquei de roupa. Porque até então era só uma teoria, né? Depois foi prática, né? Porque aí foi às 3 da manhã, foi prática. Daí a gente foi pro bunker, todo mundo sem saber muito o que era, fomos caminhando, quietinho, porque não podia correr, né? Então todo mundo caminhando, entramos no bunker. Aí o pessoal assim, não, é alarme de míssil, tá vindo do Irã, mas porque Israel atacou o Irã. Que Israel fez. Mas não deu uma preocupação para na hora a comitiva toda, né? Porque dá, mas então, na hora é tudo tão novo. Contra o Hamas é uma coisa, agora contra o Irã, que é um outro país, né? Não, e o Irã ele tem um poder muito grande, né, de fogo. Daí não deu 5 minutos, já veio o alarme porque a gente podia voltar para o quarto. Então assim, vai para o bunker. Não, já está tudo bem, volta. Aí voltei para o quarto, entrei no quarto, volta para o bunker. Voltei para o bunker. Aí quando a gente voltou essa segunda vez, eles orientaram baixar um aplicativo que ele ia dando as informações quando tinha. Sim. E aí o alarme tocava também nesse aplicativo. Aí baixamos tudo e voltamos. Daí ninguém mais dormiu, né? Mesmo indo para o quarto, assim, pode ser que toque de novo. Então não vou nem trocar de roupa. Não vou nem botar pijama. A tua filha esteve, quando entrou em contato, estamos no banco. Como?
Faz parte do curso? A Sofia, ela levou um tempo para perceber, porque assim, Estevão, não deixa ela ver jornal. Porque assim, ó, e eu ligava para ela e dizia, mãe, hoje eu tenho a balada tal. Eu falava das coisas vocês estavam lá, né, Maria, a gente estava aqui preocupado, né, porque a mídia mostrava uma coisa estrondosa, bomba de lá, bomba de cá. Aí o que eu comecei a observar com os brasileiros que estavam lá, né? Começou a muita gente, sabendo que a gente estava lá pedindo entrevista, e daí eles começaram a dar entrevista e começavam a fazer muito drama. Claro que é um drama. Mas lá não estava aquilo tudo, né? Na cidade que a gente estava, não tinha nada destruído, vinha um alarme, a gente ia para o bunker, saía do bunker e continuava a vida que segue, vai para o curso, os professores passaram a dar aula para a gente ali. E aí a gente foi seguindo essa rotina. E quando eu fui falando, olha pessoal, aqui tá, eu mostrava como estava. Eu fazia vídeo fora, dizia como é que era o bunker, de uma maneira muito tranquila. Para tranquilizar todo mundo aqui exatamente, também, né? Exatamente. Porque eu imaginava que aqui... Né? Eu imaginava que aqui estavam mostrando tudo destruído. Tudo destruído. A imagem que chegava para nós de lá era uma coisa assim, bem diferente do que a realidade que vocês estavam vivendo ali. Era muito diferente. Dava um medo, mas dá uma incerteza, porque a segunda noite que a gente foi para o bunker foi a noite que desse em ponto na guerra. Foi a hora que caiu, porque eu ouvi o barulho. Tá no bunker e tu escuta o barulho de bomba, né? Dá para ouvir, né? Dá até um arrepio quando eu penso assim. Daí, na hora, tu pensa assim, tá bom, agora eu não tenho mais controle de nada e seja o que Deus quiser, né? Eu ajoelhei, rezei, pedi para Deus me dar sabedoria para saber o que fazer naquele momento. Tinha uns gritando, outros Deus assim, só vamos manter a calma. E eu pensava assim, se alguém tiver machucado do meu lado, como é que eu vou fazer para ajudar? O que eu vou fazer ali naquele momento? E por que Deus me colocou ali naquele momento? Eu sempre pensava isso também. Sempre tem um sentido, né? Sempre tem um porquê. Um porquê. Né? Eu sempre confiei muito nisso. E me diz uma coisa, mas apesar desses pesares, vamos dizer assim, trouxe bastante conhecimento para cá também, né? Trouxe. Porque o curso teve essa finalidade. Né? Teve. Nos 3 dias que a gente visitou as cidades, o que eu vi muito forte lá? O trabalho voluntário. Todos os municípios, as pessoas são voluntárias da prefeitura. As cidades, a qualidade de vida das cidades são medidas pela quantidade de voluntários que tem. Eu assim, poxa, que bacana, né? E daí uns falavam assim, no Brasil isso não vai funcionar. Eu assim, vai funcionar, é só ver o que a gente fez no Rio Grande do Sul. Cara, quem foi que salvou o povo do Rio Grande do Sul? Quem foi que largou tudo foi o povo, foram os voluntários, né? Então, a gente tem esse sentimento, só tem que estar organizado. Aqui a gente tem uma equipe de voluntários muito organizada, que é da Defesa Civil. Eles fizeram um curso de filosofia do voluntariado para entender que quando são chamados, não é um voluntário para dizer, sou voluntário, ou não tem nada para fazer, hoje eu vou ser voluntário. Não, ele assume uma missão, assume horário de serviço. Responsabilidade, tudo. E lá é voluntário. O jovem é voluntário lá. Então, o jovem, toda a escola funciona de manhã, e de tarde é contraturno. Os jovens lá tem os centros comunitários dos jovens. Então, o jovem de 17, ele cuida do jovem de 15, que cuida de 10, que cuida da criança. Não tem adulto cuidando deles. Eles fazem as atividades, eles têm acampamento anual, eles têm várias atividades que eles são responsáveis e eles que fazem. Eles dão muita responsabilidade para o jovem. Por isso que eu vejo assim, jovem de 18 anos lá já vai para o exército. Todos jovens. Moças, inclusive, carregando arma. Não sei normal lá, é normal, é uma bolsa aquilo, né? Não, e conversando assim, as meninas com a arma do lado. E se tu parar para pensar, às vezes a gente, nos primeiros dias, né, estava a Verônica, uma amiga minha, secretária de planejamento de São Luís do Maranhão. A gente ficou muito amiga, né, lá. E daí a gente, tomando café, entra um cara armado no restaurante da universidade. Ela assim, meu Deus, o cara tá armado, ele nem esconde a arma. Assim, que bom se entrar um terrorista que ele mata, eu não tenho arma nenhuma aqui. Eu me sinto tranquila quando eu vejo que tem alguém nosso armado. Pior é vir alguém do lado contrário, né? E como eles têm um ataque, é muito perto a Palestina dali. A gente esteve na fronteira, nesses dias que a gente pôde sair, visitou antes da guerra, eles mostraram por onde foi o ataque. Nós iríamos visitar o sul, lá, a faixa de Gaza. Ali, né? É bem próximo. Então, assim, terrestre é muito fácil entrar terrorista ali, com fuzil, com tudo, sequestrando todo mundo. Como diz o Manezinho, tu olha assim, não dá nada, mas ali, né, vi aqueles prédios bonitos, que lugar lindo, mas dali dá muito problema sério. Dá muito problema. Então, eles convivem com isso. Então, todo mundo tem que estar preparado. Então, tu vê, eu me sentia segura de ver uma pessoa armada ali na rua. Assim, que bom, eu vou atrás daquela pessoa, eu vou ficar perto, porque se chega um terrorista aqui, eu tô do lado de quem vai me salvar. Mas, então, faz parte da cultura deles. E eu vi essa questão do voluntariado, a questão de prevenção, o que a gente faz aqui com a Defesa Civil é o que eles fazem lá com o terrorismo. É ter uma sala de situação,
uma equipe de gestão de crise. Então, lá, eles têm que dar uma pronta resposta muito rápida quando tem um míssil que foi lá e destruiu um bairro, destruiu um prédio. Eles já vão lá, vai com a equipe para tirar entulho, vai com a equipe de saúde. Eles têm um trabalho muito forte psicológico com a população, de resiliência. É um povo que nasce sabendo que tem alguém querendo matar eles. Que destruir. Já nasce com esse Já pensamento. nasce com isso. Tem muitas famílias que estão com o pessoal na guerra, na linha de fronte lá de soldado. Tem muita gente que ainda está com os familiares sequestrados pelo Hamas, vivos ou mortos. Tinha 22 vivos na época que eu estava e 30 e poucos mortos. E eles não vão parar até resgatar o último corpo e o último vivo. Então, isso eles deixam muito claro. A guerra com o Hamas só vai acabar quando eles resgatarem todos. Todos. Aí acaba. Aí acaba. Se o Hamas também quiser, né? Porque então, mas eles estão perdendo força já. Estão perdendo muita força e quem dava munição para eles, quem dava poder de fogo para eles era o Irã. O Irã perdeu também muita força com essa guerra, porque eles destruíram muito arsenal bélico do Irã. A força militar israelense é referência. É um país tão pequenininho. Pequenininho, mas a força que eles têm... eles têm tá nessa coisa de não querer ser eliminado do planeta. De experiência, de conhecimento que traz isso tudo para todo mundo, né? Porque eles falam assim do Holocausto, quando teve na Segunda Guerra, que eles não tinham exército, eles não tinham ninguém para defendê-los. E eles falam, hoje nós temos, hoje ninguém vai acabar com o nosso povo. Então, a gente no Centro Comunitário dos Jovens, eu perguntei para a menina, eram jovens de 17 anos que já iam para o exército. As meninas ficam 2 anos, os meninos ficam 3, obrigatoriamente, depois que eles vão para a faculdade. Então, todos obrigatoriamente vão para o exército. Aí eu peguei e perguntei, né, se tu pudesse escolher não ir para o exército e já ir para a faculdade, o que tu ia escolher? Foi uma ofensa? Ela parou e disse assim, mas quem vai proteger meu povo? Olha só, hein? É um senso de cresce com esse pensamento. Cresce com esse pensamento, que se eu não for proteger, quem é que vai proteger? Então, e é verdade, porque assim, lá a guerra, a Palestina, como estou, Florianópolis, São José. É muito perto, é o teu pai e a tua mãe que estão ali atrás, sabe? É o teu colega da escola, é teu avô, é tua avó. Então, tu está defendendo realmente o teu povo, tu vê isso. E isso para eles é muito forte. E isso me chamou muito a atenção. Então, essa questão do voluntariado eu quero trazer. A questão dessa resiliência de deixar o espaço bonito, como eu estou fazendo ali, como eles chamam aqui na nossa faixa de Gaza, né? Para mim, agora eu tenho vontade de rir, né? A faixa de Gaza. Mas ali no limite entre Florianópolis e São José, que a gente marcou a presença, colocou vídeo de monitoramento, colocou iluminação. É um trabalho árduo que tem que ficar ali de manhã, de tarde, de noite. Mas agora eu estou colocando flores. Eu quero aquilo ali bonito. Eu estava... Até recebi um release, né? E a Maria também me ajudou com o teu áudio lá, falando assim, muito interessante esse tipo de projeto, de iniciativa que faz um espaço público se tornar um local seguro para você ter passagem. Porque as pessoas têm medo de passar de um lado para o outro ali, por causa justamente daquela situação que vivia. E vocês estão fazendo trabalho bem. Tomara que São José faça esse trabalho do lado de cá, né? Acredito que com o tempo também vai fazendo, porque vai ficar tão bonito do nosso lado, que eles vão querer fazer uma competição e deixar o deles mais bonito, e depois primeiro gravaram um vídeo lá, eu fiquei bem chateado. São José gravou, porque o nosso lado tá, o lado de lá eles cuidam. Não é assim. Tem que trabalhar em conjunto, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E aí eu levei voluntários para plantar flores, a gente quer agora, na próxima semana que volta às aulas, levar as crianças lá para preparar a terra do outro lado, para a pessoa dizer assim, poxa, eu que fiz isso. E a hora que floria aquilo ali, que é aquela flor a bougainville, lá em Israel eles usam muito. E eu olhava aquilo, cara, que lindo, que colorido lindo, a gente não usa, né? Aí eu cheguei aqui e falei com o Valtric da flor, Valtric, por que ele não planta bougainville? É tão bonito, eu adoro essa flor, eu tenho em casa. E aí ele assim, não sei, Mari. Daí ele foi ver, e daí ele me mandou um estudo de uma menina que fez um TCC sobre a planta bougainville. Tem vários benefícios, além das cores vibrantes, de trazer essa questão do bem-estar, né? E aí ele assim, não, vamos plantar assim. Daí eu chamei o prefeito, a gente estava lá fazendo aquela operação. Eu disse, seu prefeito, o senhor não me autoriza a plantar bougainville aqui em tudo, assim, eu vou atrás de alguém que faça o projeto. Dele, bota. Parabéns, hein? Parabéns por esse trabalho. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Primer TV, um bate-papo super descontraído, a nossa vice-prefeita de Florianópolis, Segurança e Ordem Pública, né? Ordem Pública, a Mariane Matos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, eu quero saber agora... A gente tinha falado de cozinha, eu quero saber, Mariane, família, como é que é a Sofia, o Estevão, como é que é? Floripa, né? Essas coisas todas, essa ilha maravilhosa, que é a nossa capital mais bela do Brasil, como é que é Mariane em casa? Olha, eu falo que o Estevão é um santo. A farda fica ali, né, agora. O Estevão disse que às vezes eu esqueço de tirar a farda. Mas assim, a gente se dá super bem, né? Como eu falei, ele foi meu professor da faculdade, então quando a gente casou, naquela época eu era feminista. Eu dizia, mulher tem que estar em todo lugar e não sei o quê, porque eu achava que feminista...
era defender que a mulher não pode ter violência, tudo, e é também, mas defende coisas hoje que eu não defendo. Então eu digo que hoje eu sou uma ex-feminista. Eu estudei bastante, agora eu consegui separar as coisas. Mas naquela época eu dizia assim, eu jamais vou ter filho. Mulher tem que ter liberdade, vou ter bebê, vou ter que ficar cuidando de criança. Imagina eu ter meu emprego, gastar meu salário em fralda. Eu falava isso. E aí o Estevão, a gente casou e disse assim, tá, eu vou casar, mas eu não quero ter filho. Ele, tá bom, eu já tenho 4, não preciso mais, né? Aí quando foi batendo perto dos 30 anos ali, daí começou a vir uma situação, cara, eu não vou ter um filho, né? Não vou... Aí eu fui falar com o Estevão e disse, Estevão, eu tô pensando, que tal se a gente tiver um filho? Ele começou a rir, porque ele achou que era mentira, sim, né? E aí daí no final ele concordou também e veio a Sofia. E foi o maior presente que a gente pôde ter, assim, e a nossa família ela é muito unida, então a gente se ajuda na alegria e na tristeza, literalmente, né? O Estevão... Até ele é mais velho que eu, né? A gente tem uma diferença grande de idade e isso foi muito bom para o nosso relacionamento, porque no momento em que eu estava começando uma carreira, ele vinha com conselhos muito maduros, assim, né? Dizendo, poxa, segue, eu vou te ajudar. Se tu fizer o concurso da guarda, estás fazendo parte de algo novo. No começo. Né? Então ele já vivenciou muitas coisas que às vezes ali eu com a minha dúvida me dava confiança, me motivava a fazer. Quando eu quis ser vereadora, a primeira pessoa que eu fui falar foi para ele, né? Estevão, eu estou pensando em ser vereadora, o que tu acha? Eu voto em ti. E a primeira campanha foi eu e ele, né? E aí ele sempre apoiando e vendo também as questões que às vezes mulheres passam na política, principalmente, né? Muitas vezes de desrespeito, ou por eu ser comandante da guarda, tinha piada, né? Como será que ela chegou nesse cargo? Com quem será que ela está saindo? Então eu falo, não é fácil ser marido de figura pública. E imagino que esposa também. Porque tu tem que abraçar, tu tem que ser simpático. Tem gente que não suporta isso, né? E o Estevão, ele é muito, muito de boa, porque a gente tem muita confiança um no outro. A gente tem uma parceria muito forte e a Sofia vive isso. A Sofia fala assim, nossa mãe, meus amigos, a maioria, os pais são separados, são poucos que ainda tem, assim. E quando eu falo que a gente almoça junto, que a gente conversa, eles não acreditam. E assim Sofia, mas é isso que a gente constrói, é isso que a gente leva para a vida, né? Então ela vê tanto a luta do Estevão na missão dele, no trabalho dele, hoje como presidente da escola de governo, mas já trabalhou na área da engenharia civil, professor da Universidade Federal, estadual. Então ele tem uma bagagem muito grande. Ele diz que a Sofia foi o presente de Deus dele, porque foi a filha que veio na época que ele estava se aposentando, ele pôde curtir mais, os outros ele estava naquela fase... Né? E ela se dá muito bem com os irmãos também. Então, em casa, a gente tem essa rotina meio doida, que às vezes eu não vou almoçar, às vezes, mas que a gente sempre, em algum momento, a gente para estar junto, ou no café da manhã, ou no isso, almoço, que eu perguntar, já que estamos falando em casa, como é que é em casa? Quem prepara a comida? O Estevão ou também tem quando eu fui para vice-prefeita, né? Tem a Mary que me ajuda. Quando eu estava grávida, a Mary trabalhou com a gente, é uma santa, uma querida. O pessoal do gabinete todo ama a Mary. Ontem eu fiz reunião no gabinete, na secretaria, ela fez bolinho de chuva para levar. Que delícia. E aí quando eu estava grávida, tudo ela trabalhou, depois saiu, casou tal, e agora como vice-prefeita eu fui atrás da Mary de novo. A Mary vai ser uma rotina louca para cuidar de casa e ela nos ajuda em tudo, assim. Então, mas se não, o Estevão gosta de cozinhar, eu gosto de fazer bolo. Primeira vez que o Estevão foi para conquistar meu pai e minha mãe, fui lá pedir, eu preparei um café colonial, eu fiz tudo, eu liguei para minha vovó, como é que tu faz aquele doce de banana que eu quero fazer, para ver como eu sei fazer tudo. Então eu gosto de preparar, por exemplo, a ceia de Natal, de eu fazer, né? Que legal. Eu gosto disso, assim, para mim isso é... Mas tu encontra tempo para isso? Porque essa tua correria aí não é fácil, né? Quando a gente quer se programar... Porque fim de semana também tem. Final de semana sempre tem. Então, às vezes eu vejo assim, por exemplo, um dia que não tem compromisso à noite e tudo, e às vezes a gente faz isso em casa também. Vamos fazer uma janta em família, vamos... Aí ou eu preparo alguma coisa de surpresa para o Estevão e para a Sofia, às vezes a Sofia prepara, ou a gente pede uma pizza também e faz. Então, é muito gostoso. Teve um dia que eu brinquei com o Estevão assim, Estevão, quero ver tu fazer um jantar para mim hoje. Ele saiu, foi comprar um polvo, fez um arroz de polvo, fez vídeo fazendo, tô fazendo jantar para minha esposa. Que bom. Deu, olha, ele fez mesmo. Então a gente tem isso, a gente sabe que é corrido. E para ir no cinema, né? Esse final de semana eu fui no cinema 2 vezes com a Sofia. Eu fui ver o Super-Homem e fui ver o Quarteto Fantástico. O Quarteto. Então a gente tem esse tempo, só que é 24 horas no celular também, né? Eu sei porque eu estava outro dia caminhando na beira-mar, eu gosto de fazer uma caminhada, uma corrida. E aí o rapaz parou, né? Tu faz alguma coisa na prefeitura lá, faça parte cerimonial e tal.
Pô, aquele prefeito, a gente nunca vê ele, só vê ele trabalhando, não vê ele andando. Falei, olha ali atrás. Tava ele e as duas filhas caminhando. Falei, tá ali, ó. Legal. Quer falar com ele, ó? Tá ali andando. Tava bem atrás de mim, não tinha visto, né? Tá passando. Então, é por isso que as pessoas têm uma ideia. Que vocês têm uma vida política, uma vida de responsabilidade na função pública, mas tem a vida pessoal. Agora, pode tirar umas férias um dia, uma semana, duas. Eu tô pedindo e viajar, né? outro dia, para te ver o que eu fiz, né? Eu tava com o Estevão, tava vendo um pacote de viagem, bem louca para Israel, em outubro. Vendo um pacote lá para conhecer a Terra Santa. Aí eu pesquisando o pacote mandei para o Estevão, porque assim, esse ano é o ano que eu posso fazer uma viagem assim. Ano que vem é ano de campanha, eu sei que vai ser difícil se afastar, eu nem vou conseguir mentalmente estar longe, né? Então eu não vou viajar ano que vem. E assim, para a gente fazer uma viagem em família tem que ser esse ano. Aí pesquisei e mandei para o Estevão e coloquei, ó, ou é agora ou é agora. Aí não respondia, quando eu fui ver eu tinha mandado para o Topaz, não mandei para o Estevão. Já está autorizado. Aí o prefeito assim, olha, eu não pretendo viajar em novembro, não. Eu, assim, não era para o senhor, eu queria convencer meu marido para depois convencer o senhor a me dar férias. Ele disse, eu estou convencido, agora vai. Mas assim, vamos programar um passeio, se der, né? Não sei se vai dar também, para fazer uma viagem em família agora esse ano ainda. Que a gente está correndo, né? O ano daqui a pouco já acaba. Já vem agosto. Já estamos em agosto agora, já. Eu acho que não e vai bom dar que ela já adiantou para nós aqui, hein? Ó, a assessoria aí, ó. Que ela vai viajar, mas o prefeito também vai, então ela vai ter que assumir. Ela vai ter que assumir o compromisso de novo, né? Não, tem. Ele abre espaço, né? Porque ele a gente abre, lembra o Cobalcini, o Catume também, uma época assumiu, o Cobalcini, né? Enfim. Não, ele é muito legal assim, e ele percebeu na primeira viagem que ele fez que, como eu falei, eu respeito a hierarquia, né? Eu não vou fazer nada diferente daquilo que ele vem fazendo, planejando. E as pessoas me perguntavam isso quando eu assumi a primeira vez, qual vai ser o teu feito como prefeito? Eu disse assim, nada, continuar o que ele está fazendo, porque volta e meia ele vai sair, eu vou entrar, e a gestão é a mesma? Na verdade, então quer arrastar a gente, conversas de bastidores, né? Quer arrastar o prefeito para se aliar muito mais ao governador, que é correto, o governador tem ajudado muito a capital. Automaticamente, né, se ele for alinhar ali, que a gente não sabe o que pode acontecer futuramente, tem né? muita coisa ainda. Tem muita coisa pela frente. Que a gente não vai entrar nessa questão, né? Vamos deixar acontecer, porque senão vão adiantar coisas aqui, porque a gente também, eu escrevo sobre política no jornal aí, então nós não vamos falar sobre essa questão. Não tem como saber agora, não tem como. Pode acontecer depois, é novidade. Tudo pode acontecer. Mas nós estamos aqui com a nossa secretária de segurança e vice-prefeita. Qualquer coisa, a vice-prefeita sempre assume, o Topaz tem os compromissos, que é o presidente da FECAM também, que é uma responsabilidade enorme que ele tem também, né? Me diz uma coisa, gosta de cantar, gosta de música, que tipo de fora dessa parte pública tu gosta de fazer quando está assim? Eu adoro forró, quando eu estava... eu e o Estevão, a gente tinha no La Pedreira. Eu ia com o Estevão, a gente ia toda quinta e sábado. Que eu já ia no sábado lá. Não sei dançar, mas eu gostava de... Não, eu gosto de dançar, eu e o Estevão a gente gosta de dançar. Então eu gosto de música brasileira, agora estou ouvindo bastante música árabe, jordaniana, tô inspirada aqui. Mas hoje ainda fui almoçar no restaurante árabe, esse é muito... Eu gostei bastante de lá. E eu gosto de ouvir muita música de todos os estilos. Canta também, não? Não. Meu sonho era para cantar um pouquinho, não, né? Eu nem no coral? Eu criei o coral para cantar, e daí coral tu finge que tu canta, né? Tu fica lá no meio de um monte de gente, tu pode dublar. Mas eu gosto... Aliás, a iniciativa da criação do coral foi... Foi quando era secretária de segurança a primeira vez. O coral deles ali Tanto o coral das crianças, Vozes do Arvoredo, foi um recurso na época que eu fiz quando eu era subcomandante da guarda, e tem até hoje. E o coral Vozes que Não Calam de Mulheres. Vozes que Não Calam. Que você não se apresenta muito bem em todos os grandes eventos oficiais ou não, né? São convidados também. Mas hoje eu estou com calo nas cordas vocais. Então eu na campanha eu comecei a ir na fono, estava melhorando, e daí eu deixei de ir na fono, está piorando. Então essa rouquidão, tudo isso eu tenho que fazer esse tratamento, e aí para isso eu sou relaxada. Eu prefiro estar com a família, eu prefiro fazer outra coisa do que ir na fono. Eu tenho que ir na fono, né? Nós estamos aqui recebendo nos estúdios da Premier TV a nossa vice-prefeita de Floripa e também nossa secretária de Segurança e Ordem Pública, Mariane Matos. Que honra, né? Tá batendo um papo super descontraído, diferente. Cada vez que chamam ela, eu chamo Topaz, né? É para cobrar alguma coisa. É isso, é aquilo, é faixa de Gaza, é falta d'água, falta de luz. Não. Hoje aqui o papo é bem descontraído, porque os colegas da mídia podem falar desse assunto depois. Aqui ela fala mais à vontade, ela tem essa liberdade. O prefeito falou a semana passada, no encontro ali, num dos eventos que eu estava presente, que é verdade que nós temos 40% de manezinho e 60% são pessoas de fora. Pô, são adotados, então, né? São adotados. A cidade, ela está bem diversificada, né? Culturalmente também, podemos dizer. Por isso que eu falei, sou manezinha raiz. Teve Bumba Meu Boi esses dias lá, né? Festa. Como é que, como manezinha,
né, cidadã manezinha, ver essa mudança toda aí de tantas culturas. Tem até o tacacá ali no pé da prefeitura. Tem muita gente vindo de cá, o pessoal do Pará está vindo muito, é um pessoal muito trabalhador, né? E Florianópolis tem essa característica, assim, de ser uma ilha da magia, né? Todo mundo quer vir para cá, é uma cidade muito linda mesmo, é uma cidade muito segura, apesar dos problemas que tem, mas se for comparado com outras capitais, né? É uma cidade muito segura, uma das mais seguras do Brasil, junto com o estado mais seguro do Brasil. Então as pessoas querem vir para cá porque sentem que aqui elas podem prosperar. E tudo bem, né? Só que acaba vindo também mais problemas, né? Como ele falou, tem que ter mais creche, a demanda aumenta em todos os setores, né? Em todos os setores, saúde, educação, tudo, mobilidade, tudo vai aumentar. Né? E os manezinhos não estão fazendo mais filhos, né? Autênticos aqui, manezinhos, mas a gente fica feliz também com os manezinhos adotados, como ele fala. É pouco, né? É difícil a gente achar bem manezinho no centro mesmo, só o pessoal das peixarias ali, ou alguns de fora, ou lá no sertão do Pântano do Sul, lá para dentro, onde morava o homem da cachaça, lá, o famoso da cachaça, que eu não lembro o nome dele. Dessa cachaça, lembra lá, Carlinhos? Lembra? Fazia cachaça lá, eu esqueci lá a parte do Pântano do Sul. O homem da cachaça. Tem o Arantim, mas é lá para dentro, lá se encontra ainda manezinhos. E esse pessoal que vem, sejam muito bem-vindos, por sinal, como disse aqui a nossa vice-prefeita, a cidade recebe, sempre tem esse carinho especial de receber as pessoas de braços abertos. Agora, se vier com qualificação, melhor ainda. Se vier fazer baderna, se vier fazer baderna, tentar, vai ser pego. Tipo, vai tentar, mas vai ser pego, como a gente está pegando todo dia. Tem pessoa com mandado de prisão que a guarda está prendendo todo dia. Né? Se quiser fazer arruaça, a gente vai estar em cima, a gente não vai permitir, mas tem aqueles que vêm tentar, eles tentam, mas eles também se dão mal nisso. Mas os demais que vêm, assim, é um prazer saber que as pessoas têm esse desejo, né, de estar na nossa cidade, de viver aqui. A qualidade de vida aqui é fantástica, né? É fantástica. E a gente é manezinha autêntica, né? Tu é manezinho também, né? Sim, criado na agronômica. Não nativo, nascido, mas criado ali desde sempre, né? Hoje tem lá só a Federação de Tênis lá e o Direto Campo. Mas ali era a nossa instituição ali, o antigo abrigo de menores e a nossa praia. Que a tua história é linda também. E tinha a praia ali, né? Do lado do governador, a gente pulava. Dava para tomar banho. A gente pulava o muro do governador ali, a época era o Conde Reis, né? Faz muito tempo atrás, para pegar fruta ali, passear de barco, enfim. Que legal. Mas que bom que essa diversidade é muito bom para Florianópolis, a cidade cresceu também em todos os setores. A questão da segurança, hoje a cidade está bem monitorada, né? Está com um sistema até daquele reconhecimento. Né? Sim, a gente está investindo muito em tecnologia. A gente agora está na fase de implantação, a gente está começando a instalar as câmeras, instalar sistema. Então, a hora que estiver funcionando, que eu imagino aí que antes da temporada, no nosso aplicativo Acolher, ali de PSR, a gente já tem a questão do reconhecimento facial. Em alguns locais a gente já está colocando essa tecnologia. Foi utilizado, parece, no Carnaval já, né? No Carnaval foi junto com o governo do Estado. Eles estão utilizando agora em outro, não sei se em Camboriú. Eles estão testando as tecnologias para ver qual que vai ser adquirida para o Estado, né? E aqui no município também. Então, eu já estou colocando um software de reconhecimento facial, está na fase de instalação, já foi adquirido, já foi feita licitação, a gente aderiu a uma ata, né? Então, daqui a uns 30, 60 dias, a gente já vai estar com esse sistema funcionando em Florianópolis. Em alguns pontos onde tiver essas câmeras, a gente vai conseguir estar fazendo isso. Para a gente é muito bom, porque a gente pode fazer com que a inteligência ela faça aquilo que a gente precisa. Por exemplo, né, roubo de fio. Não tem por que a pessoa estar em cima de um poste de madrugada, né? Então, se tiver esse movimento, a gente informa, ensina aquela inteligência que tem que nos dar um alarme para ir uma guarnição lá na hora que estiver acontecendo. Então, essas situações é que a gente vai conseguir ver na rotina da cidade o que está me preocupando. É movimento determinada hora do dia, em determinada rua, né? Essa questão dos carros com racha, né? Que estão fazendo aí, fazem às vezes na beira-mar, fazem as pessoas, pelo fato de não ter a punição, elas acham que é terra de ninguém. Só que agora com a tecnologia a gente vai estar cada vez mais fiscalizando isso. Inclusive a segurança da capital acabou com a famosa grau que eles faziam antigamente. Não tem mais, gente. Não tem mais. Se tem, existe o telefone da guarda 153, e né? a gente faz as lá que a guarda direto, disponibilizando viaturas ali na hora, faz uma ronda lá. Que na verdade a sociedade tem que ver o agente de segurança como um cidadão comum que está ali para proteger o município, o patrimônio e o próprio cidadão, né? Sim, sim. É um pai de família que está ali também, querendo o bem da cidade. Então a gente recebe muitas ocorrências. Olha, a Romo, né, que chegou, tá chegando. Não, ela chegou para resolver um problema daquele local ali. Então a gente vai estar sempre prontos para atender. Fora os eventos que tem na cidade, né? Então a guarda também sempre dá muito apoio, corrida, eventos de carnaval, Réveillon, a gente está cada vez
mas reconhecido pela qualidade desses eventos. Isso é muito legal. E esse reconhecimento nacional, porque, olha, eu nunca vi uma capital tão premiada como é Florianópolis. Legal, né? É na área da tecnologia, é na área da saúde, agora também na área de segurança, né, que foi referência. Tanto é que não se mostra, a mídia quase não mostra, mas volta e meia vocês recebem gente de outras guardas municipais, né? Toda semana eles vêm aqui para verificar como que funciona a guarda municipal, porque querem implantar no seu município ou querem melhorar no seu município, então isso é muito comum. Eu tive também em outras guardas, eu recebi o convite para ir em Blumenau, né, ajudar a Guarda Municipal lá a melhorar a legislação deles também. Vai ter agora o Encontro Nacional de Guardas Municipais em Brasília, em setembro. E aí, querendo ou não, eu sou uma referência, porque eu sou a única guarda municipal no Brasil, vice-prefeita, que assumiu um cargo tão alto no Executivo. Né, então, isso está sendo um exemplo para as guardas no Brasil e me enche de orgulho. Né? Então, a nossa Guarda Municipal hoje ela tem uma visibilidade assim, nacional perante as outras guardas municipais pelo trabalho que faz, pelo reconhecimento, pelo espaço político que está ocupando. E que provavelmente ou futuramente vai se transformar em polícia municipal. Há um projeto nesse sentido, né? Tem trâmites burocráticos e políticos nisso. É para terminar isso aí, Carlinhos? É isso que tu fez? Olha que rápido, hein? Passa rápido, né? Bem que falou que teria que ser 3 horas, né? Lá em Chapecó criaram lá uma guarda, polícia municipal, mas é um projeto nacional que ainda vai ser discutido. Não deixa de ser uma atribuição. O guarda municipal hoje é um policial também. Policial. Para a gente não vai mudar em nada o que a gente faz. Exato, vai mudar o nome, Polícia Municipal. E algumas questões legais para a própria carreira do guarda municipal, como aposentadoria, tudo isso vai se igualar às outras polícias, né? Então, para o servidor é muito bom, mas para o trabalho em si na cidade vai ser o mesmo. A gente pode fazer as mesmas coisas. Teve a Lei 13.022 há um tempo atrás, em 2014, se eu não me engano, que nessa lei já regulou tudo que a gente pode fazer. E a mesma atribuição da polícia. Eu posso prender, posso conduzir, posso fazer ostensivo, posso tudo, além de fazer toda a proteção. O termo circunstanciado é a PM que faz, né? O TC, que se fizer uma parceria com a Polícia Civil, a gente também pode fazer. Também. Tem guardas que fazem. A guarda de Blumenau, ela inclusive, ela prepara todo o ambiente, se tiver um crime, questão de homicídio, tudo, ela que faz todo o trâmite ali para a Polícia Científica. Eu vou contar um segredo para a Mariana, que de repente ela não sabe. Eu trabalhava num programa de televisão, quando eles estavam pensando em criar a guarda, eu fui um dos repórteres na época que mais batalhou para a criação da guarda em Florianópolis. Tem um carinho por essa guarda, vocês não têm ideia. A gente ficava discutindo no programa, por que Floripa não tem a guarda, não tem a guarda? Aí quando ela foi criada, eu falei assim, poxa, pelo menos um dedinho do Dino Montes. Boa, a defesa ali, ó. Que legal. São José também foi a mesma coisa. E hoje como que tu vê, assim, vendo aquele momento... Que Biguaçu é guarda patrimonial, né? Não, tem que ser. Tem alguns que tem agente de trânsito transformando em guarda municipal, como Palhoça. Que na verdade a primeira agente de trânsito, a guarda de trânsito foi a de Blumenau, né? Acho que é referência. Eu acho que foi. Blumenau foi referência. Depois, hoje tem as unidades, as duas, né? As duas também. Tem. O nosso tempo está estourando, hein? Nós vamos ter que marcar de novo. Alô, assessoria? Cadê a Maria Paula lá? Vamos marcar de novo aí um bate-papo aí. Maria Paula, né? A Rocosta tá ali, ó. Porque uma hora assim voou, não deu nem pra gente falar muita coisa. Então eu vou fazer o seguinte, como o nosso tempo está bem reduzido, parabéns, eu sei que tem outros projetos pela frente, como vice-prefeita e também como secretária de Segurança e Ordem Pública, faixa de Gaza, um trabalho fantástico que estão fazendo, trabalho de saturação, recolhendo esses fios aí que estão desencapados por aí, aqueles carros abandonados, tudo isso a Guarda faz, das várias atribuições que ela tem para trazer segurança para o cidadão de Florianópolis. Mas eu quero que use aquela câmera lá e deixe para a gente uma mensagem final. A vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos, olhando para aquela câmera ali. Bom, primeiro agradecer o Dino, né, que abriu esse espaço para eu estar falando aí com vocês também, que acompanham esse programa, esse grande amigo, que foi defensor da criação da Guarda Municipal. Então, se eu estou aqui hoje foi porque tu ajudou lá atrás. E me colocar à disposição, né, porque eu penso que na política, na cidade, na gestão, quer dizer, ninguém é melhor que ninguém, não é porque hoje eu sou vice-prefeita. O que eu tenho de diferente de quem não é uma responsabilidade a mais de fazer a coisa andar, de fazer um bom serviço, de estar acessível às pessoas. Então, me procurem na rede social, mandem mensagem, mandem as demandas. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse retorno das pessoas com críticas construtivas e eu estou sempre acessível. E sejam felizes, né? Porque eu sempre falo, gente, feliz não enche o saco. Então, vamos ser felizes, vamos criticar sim, vamos participar sim, mas vamos ser felizes, olhar as coisas simples da vida, isso faz bem para a vida também. Então, por isso que eu Só para fechar, ela falou que o Estevão faz o polvo, mas ela não falou o teu prato preferido, qual é?
E o que eu faço bem é um bolo de chocolate. Nossa. Ai. Quando fizer lá no gabinete, eu quero ir lá, hein? Por favor, né? Pode deixar. Lá na Mauro Ramos, né? É lá na Mauro Ramos. Mas tem o teu gabinete. Tem o gabinete de vice, que é na Osmar Cunha. E eu estou tentando transformar tudo num só no continente. Vai ter que dividir tudo. Obrigado, tá? Obrigada. Deus abençoe o teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho. Né? O braço direito, braço esquerdo, é tudo que o Topázio tem. Essa mulher que está aqui hoje no programa Dino Montes em Foco, aqui no nosso podcast Fala aí, Dino. Parabéns por tudo isso. Bom, deixa eu fechar por aqui. Obrigado, Carlinho. Obrigado ao Luiz Araújo. Obrigado à direção da Prima TV. Meu amigo Daniel Maza. O Matheus também, que estava por aqui. Toda a nossa equipe de produção. Ju, um beijo especial. Até o próximo episódio. Segura aí. Não sai daí que vem mais novidades por aí aqui no podcast Fala aí, Dino. Tudo de bom.